A eleição de Donald Trump criou uma dificuldade, entre outras, interpretativa, do que significou essa vitória em termos interpretativos, teóricos e tal. Alguns chegaram a falar, é uma vitória, é um caudilho. Trump seria um caudilho. Não cabe, no sentido latino-americano, a expressão caudilho. Ou, se quiserem, também da Península Ibérica e tal, mas fundamentalmente da história da América Latina. Por quê? Porque caudilho, especialmente no século XIX, é aquele processo, aquele fenômeno que ocorre entre o processo independentista até a consolidação, no início do século XX, em alguns países, das instituições estatais mais centralizadas. Então, era aquele senhor, uma espécie de senhor de guerra chinês aqui na América Latina, que tinha poder militar e tinha poder político tal. Para ter poder político, era necessário ter poder militar. Então, ele, ao mesmo tempo, era um chefe político e um chefe militar. Então, isso ocorre em diversos países da América Latina, no processo entre o processo independentista até o início do século XX. Portanto, lembrando que em países em que as instituições estatais ainda não estavam plenamente consolidadas. Isso, por sua vez, não se aplica aos Estados Unidos agora, do século XXI, nem aos Estados Unidos do século XX. Vale lembrar, mas muito menos aos Estados Unidos do século XXI. É populista. Populismo, não. Populismo, classicamente, é o fenômeno que ocorre, a grosso modo, entre os anos 30, né, até anos 60 na história da América Latina, e que pega um momento de transição de uma sociedade rural para uma sociedade urbana. Estão surgindo as grandes cidades, é um momento da industrialização. Internacionalmente, você tem um momento também da Guerra Fria, é um momento do processo da CEPAL, né, de substituição das importações, em que uma sociedade de massa está se construindo nas grandes cidades e que surge aquele líder político que transcende a própria estrutura estatal, que ainda é frágil, e se comunica diretamente com a massa tal. Então, é um presidente, normalmente, eleito, quando eu digo normalmente, porque no caso do Brasil, a figura que simboliza o populismo é Getúlio Vargas, no caso do México, Lázaro Cárdenas, no caso do Peru, Perón, esses dois últimos foram eleitos, né? No caso do Vargas, a sua primeira passagem foi através da Revolução de 30, ele é eleito constitucionalmente só em 34, mas depois impõe a ditadura aberta a partir de 10 de novembro de 37 e tal, mas é eleito presidente em 1950. Então, o populismo seria esse líder de massas que fala para aquelas massas que estão chegando do campo para as cidades, que ainda estão construindo laços de sociabilidade, no momento de formação de sindicatos, da criação de legislação trabalhista e de um aparelho de Estado que está se construindo e tal. Portanto, o populismo é um fenômeno estritamente latino-americano e do momento histórico da América Latina. Portanto, não se aplica essa categoria a Chaves, por exemplo. Da mesma forma, existe um populismo na Rússia no final do século XIX, que é aquela questão de ir ao povo tal. Isso é uma outra coisa que vai dar no Partido Socialista Revolucionário, que participa, inclusive, da Revolução de 1917. O Partido Socialista Revolucionário não tem nada a ver com os bolcheviques ou com os mencheviques, mas nós não temos condições aqui de explicar isso. E também é um populismo, no final do século XIX, nos Estados Unidos, do Partido do Povo, que também não tem nada a ver com o populismo latino-americano. Ou seja, nesse sentido, o Donald Trump não é, em termos de categoria, nem é um caudilho, nem é um populista. O que ele é? Aí que é a grande questão. Há um processo de latino-americanização dos Estados Unidos. Esse tipo de liderança mais contemporânea da América Latina está entrando nos Estados Unidos. Quer dizer, não é só uma presença étnica, econômica, cultural, musical, é política. Ele lembra, assim, os líderes mais recentes da América Latina. E a contradição enquanto na América Latina, ainda em muitos países, as instituições do Estado Democrático de Direito não estão plenamente consolidadas, isso não se aplica aos Estados Unidos. Como é que fica? Esse é o grande desafio. Como definir conceitualmente o presidente eleito Donald Trump?